Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um CTM, Curso Teológico Ministerial da Primeira Igreja Batista em Araras. E o assunto hoje é Bibliologia, que significa o estudo da Bíblia, a doutrina da Escritura. Então nós vamos fazer uma breve introdução, vamos passar pelo assunto da revelação e também da inspiração bíblica, a inerrância e a infalibilidade das Escrituras. Então vejamos, algumas questões bem introdutórias aí para nós. A Bíblia é o livro mais vendido e mais lido de toda a história. Até hoje, o livro mais adquirido, o livro que as pessoas têm buscado mais a ler e o livro que tem transformado mais vidas na história é a Palavra de Deus. A palavra Bíblia vem do grego e significa livros, rolos. Então, Bíblios significa livros, rolos. A Bíblia é uma verdadeira biblioteca de 66 livros. Então, quando você compra uma Bíblia, carrega uma Bíblia, você tem aí uma biblioteca portátil. 66 livros tem a Palavra de Deus. Para facilitar a leitura e também a busca, a procura por textos nas Escrituras, com o passar do tempo foi colocado o capítulo, então é aquele número maior, e também os versículos, os números menores para auxiliar na nossa procura de um texto bíblico. Agora imagina, num tempo atrás, não tinha nada disso. Era bem difícil para a gente procurar. A Bíblia é composta por Antigo e Novo Testamento. Antigo Testamento, nós temos 39 livros, então a porção maior das Escrituras fica no Antigo Testamento. E o Novo Testamento com 27 livros. Existem divisões dos livros, tanto do Antigo como do Novo. Eu quero passar bem introdutoriamente para vocês. Por exemplo, 5 livros do Antigo Testamento, eles são chamados de Pentateuco. Essa é uma divisão do Antigo Testamento. Então, nessa divisão, nós temos de Gênesis a Deuteronômio, são livros escritos por Moisés. Então, são relatos desde a criação, da formação do povo de Israel, o livramento desse mesmo povo do Egito e as leis do Senhor. 12 livros históricos no Antigo Testamento, esses livros que vão de Josué até Ester, livros que falam da entrada do povo na Terra Prometida, depois de 40 anos no deserto com Josué, período dos juízes, depois o estabelecimento da monarquia em Israel, a divisão da monarquia do território de Israel, Judá, Israel, Reino do Sul, Reino do Norte, até a ida desse povo para o cativeiro babilônico, a destruição de Israel, o Reino do Norte pela Síria e assim por diante. Até nós encontramos em Esdras e Neemias os retornos do povo de Judá para a terra de Judá ou Jerusalém. 5 livros poéticos, a Bíblia também fala sobre poesia, uma poesia diferente da nossa, uma poesia oriental, poesia judaica, hebraica. Então, do livro de Jó, que fala sobre sofrimento, até o livro de Cantares ou Cântico dos Cânticos. Então, são vários livros poéticos. Nós temos também profecias, são 17 livros proféticos no Antigo Testamento, sendo 5 profetas maiores e 12 profetas menores. E a diferença não é que uns são mais importantes do que os outros, por isso, profetas maiores e profetas menores. A grande questão aí desse título, ou dessa nomenclatura, é porque os 5 profetas considerados maiores, eles escreveram mais. Então, nós temos aí escritos com um conteúdo maior do que
profetas menores, que às vezes têm apenas um capítulo, um profeta menor, ok? 5 livros dos profetas maiores, de Isaías até o profeta Daniel, e os livros dos profetas menores, de Oséias até Malaquias. Agora, o Novo Testamento, nós temos 5 livros históricos, sendo 4 evangelhos. Então, os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, sinóticos porque eles são parecidos, e o evangelho de João. E temos também um outro livro que foi escrito também por Lucas, na verdade antigamente era um livro só, Lucas e Atos, o livro de Atos dos Apóstolos, que relata a história do derramamento do Espírito Santo e do início da igreja. Nós temos 21 epístolas ou cartas no Novo Testamento, 9 cartas paulinas, escritas para igrejas, ou seja, cartas do apóstolo Paulo, de Romanos até 2 Tessalonicenses. Temos 4 cartas paulinas escritas para indivíduos, para homens que Paulo estava discipulando, treinando, porque eram pastores, Tito e Timóteo. Então nós temos a 1ª e 2ª Timóteo, Tito, e depois uma carta para Filemon. 8 cartas gerais, vários autores, por isso gerais. Nós temos Hebreus, que nós não sabemos quem é o autor. Há quem diga que é Paulo, há quem diga que foi Apolo, outros dizem que foi Priscila, Áquila, Barnabé. Então nós temos várias possibilidades, ninguém sabe de fato quem foi. Carta de Tiago, escrita por Tiago, irmão de Jesus. 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João, e Judas também, outro irmão de Jesus. Nós temos um livro profético, que é o livro conhecido, o livro de Apocalipse, que fala sobre o final dos tempos. Não significa que nós não temos outras profecias no Novo Testamento. Temos sim, por exemplo, 1ª e 2ª Tessalonicenses. Paulo trata muito sobre profecias. Nós temos a carta de Pedro também, 1ª e 2ª carta, que traz conteúdos sobre a escatologia ou o final dos tempos. Então Pedro ele fala sobre isso também. E agora Apocalipse é um livro plenamente profético. Então por isso ele é considerado um livro profético. E como eu disse, outros também trazem nuances de profecias também. A Bíblia foi escrita em hebraico no Antigo Testamento. Então aí está um exemplo do escrito em hebraico. E no Novo Testamento, a Bíblia foi escrita no grego, que era a língua predominante na época do Novo Testamento. O grego era falado em todo o Império Romano, então facilitou muito a Bíblia ter sido escrita em grego, porque ela pôde chegar em todos os lugares ali do Império Romano. O Antigo Testamento já tinha sido traduzido para o grego nessa época, a chamada Septuaginta, a tradução ou a versão dos 70 anciãos, escribas de Israel. Então, por isso chamada Septuaginta. Isso facilitava a leitura do Antigo Testamento no Império Romano, no grego, e depois o Novo Testamento, escrito nessa língua, também ajudou bastante na sua propagação. A Bíblia foi escrita por cerca de 40 autores, num espaço de tempo de 1.500 anos, então demorou cerca de 1.500 anos para esses cerca de 40 autores escreverem a palavra de Deus. Então são autores espalhados
por todos os lugares, várias regiões, várias culturas diferentes, épocas diferentes. Então nós temos 1.500 anos de história, onde cada autor viveu numa região, numa cultura, situações, contextos diferentes, mas você percebe na palavra de Deus, apesar de todas essas questões, uma harmonia entre os autores, entre os relatos, os registros da Escritura, um verdadeiro milagre, porque se você colocar pessoas hoje dentro de uma mesma sala e você der algo para eles escreverem pensando em histórias, se você juntar vai ficar um negócio totalmente desconexo, provavelmente. Mas a Escritura, nós temos homens que nunca se conheceram, muitos deles nunca se viram, nunca se encontraram, viveram épocas diferentes, cenários, dificuldades, culturas diversas. Mesmo assim, a palavra de Deus possui uma harmonia. Isso nós vemos já a mão de Deus na sua palavra. Agora vamos ver algumas questões importantes sobre a doutrina da Bíblia. Vamos ver sobre revelação. Como Deus se revela. Revelação é o ato de descobrir, desvendar algo. Quando se refere a Deus, revelação é o desvendamento daquilo que se relaciona com Deus. Uma definição teológica: revelação é o processo pelo qual Deus desvenda ao homem seu caráter e eterno desígnio, bem como o resultado desse processo, qual seja a verdade divina manifesta ao homem. Queridos, como que nós conhecemos as coisas? Como que se dá o processo de conhecimento? Uns vão falar que é pela intuição, outro pela razão, outros pela experiência, o empirismo. Mas a cosmovisão bíblica diz que nós só podemos conhecer as coisas, inclusive a Deus, por causa da revelação. Deus se revelou. Deus, ele decidiu se revelar. Por isso é que nós podemos conhecê-lo e conhecer todas as coisas. E se ele não tivesse se revelado, nós não poderíamos conhecê-lo. A grande pergunta é: como que Deus se revela? Como ele se revelou a nós? Como ele se mostrou? Porque revelação significa desvendar, tirar a cortina, se mostrar. Então vamos ver como foi isso, como que Deus se revela. Dentro da doutrina da revelação, nós temos a revelação geral e a revelação especial ou específica. Vamos ver aí a diferença de um e de outro. Revelação geral, uma definição. Revelação geral é o processo pelo qual alguns atributos de Deus são manifestos ao homem de forma não proposicional, através de meios naturais ou não, que incluem a natureza. Então Deus, ele se revela através da criação, da sua obra, da natureza. Por isso, revelação geral, que é para todos os seres humanos, todos têm acesso a essa revelação. Então Deus, ele se faz conhecido, ele se mostra, ele se descortina para nós sobre seus atributos através dessa revelação geral, que é para todo mundo. Todos têm acesso a ela. Então é através da natureza, da criação. Assim como se você for para um museu e você ver uma obra de arte, aquilo vai mostrar para você algo sobre o artista que fez aquele quadro, aquela estátua, enfim, aquela obra-prima. Então, a revelação geral fala então sobre uma revelação para todos terem um acesso sobre aspectos da pessoa divina. E então, na criação, Deus demonstra aí essa revelação. Nós temos o Salmo 19,
que fala do versículo 1 ao 6 sobre a revelação geral. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus, ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai de seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra, nada escapa ao seu calor. O salmista aqui então está falando sobre a revelação geral. Deus demonstra alguns dos seus atributos através da sua criação. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento, a obra que há, proclama a obra das suas mãos. Romanos 1, o apóstolo Paulo também ecoa essa verdade, quando ele diz assim: pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. O apóstolo Paulo também dizendo aqui que a obra da criação revela os atributos invisíveis de Deus. Deus se revela, Deus decidiu se mostrar através da obra da criação. A revelação geral também, ela tem um aspecto de, além da natureza ou da criação, revelar sobre os atributos de Deus, sobre a pessoa de Deus. Também a revelação geral, nós temos aí a consciência humana que faz parte dessa revelação de Deus. Deus ele colocou no coração, no interior do homem, uma consciência, e essa consciência aponta então para o Criador. Diz aí o texto de Romanos 2, 14 e 15. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se para si mesmos lei, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações. Disso dão testemunho também a consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. E uma outra questão é a natureza religiosa do ser humano. Eclesiastes 3 diz assim: ele fez tudo apropriado ao seu tempo, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, esse não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Então a revelação geral, ela é manifesta na criação, na consciência do homem e também nessa inclinação que há dentro do homem para a busca por Deus, uma natureza religiosa. Nós vemos isso hoje em dia muito claramente. As pessoas, por causa do pecado, muitos não adoram o Deus verdadeiro, mas estão adorando deuses, ídolos. E isso então aponta para essa natureza interior do homem que Deus colocou no ser humano, primeiramente para adorar a Deus. Mas depois o pecado entrou no mundo e corrompeu o ser humano, e então hoje o homem tem eternidade dentro de si, uma busca pelas coisas eternas por Deus, mas por causa da corrupção acaba adorando a criatura ao invés do Criador. Mas isso aponta para o fato de que Deus ele se revela
a todos, né? É por isso a revelação geral. Agora, algumas limitações da revelação geral. Não expõe claramente a natureza moral de Deus e do homem. Então, você pode olhar para a natureza, para a criação, e você ter ali sinais, traços da obra de Deus, mas a criação é limitada porque ela não revela plenamente a natureza moral de Deus, ou a natureza do próprio Deus, a natureza pessoal também. Não possui conteúdo redentor. Você vai olhar para a criação, para o mar, mas você não vai enxergar ali um conteúdo de salvação. Você não vai aprender sobre redenção olhando para a criação. Para aprendermos sobre a redenção, nós precisamos de um conteúdo específico, que vai ser a revelação especial que nós vamos ver daqui a pouco. Tem um efeito condenatório. A criação ou a revelação geral, ela revela Deus, mas ela não tem um conteúdo redentor. Logo, ela possui um efeito para nós condenatório. Você não conhece plenamente a Deus, mas você sabe algo sobre Ele, e aquilo não é eficaz para você ser salvo com esse conhecimento da revelação geral, mas, como o apóstolo Paulo fala, os homens vão se tornar indesculpáveis diante dessa revelação. Não revela Deus de uma forma específica. O que vai revelar Deus de uma forma especial é a revelação específica, porque ali Deus vai falar como Ele é. Ok? Então é isso que nós vamos ver agora. A revelação especial ou específica. Uma definição é: revelação especial é a autorrevelação da pessoa, das obras e propósitos de Deus em forma proposicional, por meio da história da redenção, da pessoa de Cristo e do registro das Escrituras. Então, algumas características da revelação especial. Ela é limitada àqueles que têm acesso ao registro bíblico, em forma escrita ou oral, e ela é eficaz em promover a redenção. Se a revelação especial ela demonstra isso, a revelação geral que a gente viu, ela é limitada nesses aspectos aqui. Através da revelação especial, nós podemos conhecer a obra da redenção, porque o registro bíblico traz isso. E, por outro lado, ela é limitada no sentido do acesso. A pessoa ela precisa ter o acesso das Escrituras para ter acesso à revelação especial. Algumas bases bíblicas sobre a revelação especial. A Bíblia mostra Jesus como revelação especial, nesses textos que estão aí colocados para vocês. Então, não só a Escritura é revelação específica de Deus, especial, mas o próprio Verbo, a própria palavra encarnada, o próprio Filho de Deus é revelação especial. Hebreus 1 fala assim: há muito tempo Deus falou, muitas vezes de várias maneiras, aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Então, o autor de Hebreus aí falando que Jesus, ele é essa revelação especial de Deus. Deus agora falando conosco, se mostrando, se revelando a nós quem Ele é através do seu Filho. João 1,18: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Jesus diz: quem vê a mim, vê o Pai. Então, Deus ele se revela através da segunda pessoa da Trindade encarnada. Revelação especial aí, mais uma
base bíblica, agora a Bíblia como revelação especial. 1 Coríntios 15, 3-4, pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então a obra de Deus sendo revelada aqui, a redenção, através das Escrituras. Então uma revelação especial. Se revelação geral não explica para nós a redenção, não tem como, porque é muito subjetivo você olhar para a criação. A revelação especial ela é objetiva, ela mostra como que nós somos redimidos. Então nós vimos um texto sobre isso. E tem outros textos mostrando a palavra de Deus como revelação especial. Agora vamos falar um pouquinho sobre inspiração. Falamos sobre revelação, como Deus se revela, e vimos a importância da Sagrada Escritura no nosso conhecimento de Deus. Sem a palavra de Deus, sem a revelação especial de Deus, nós não poderíamos conhecê-lo. A palavra de Deus é um livro onde Deus se revela a nós. Então nós precisamos da Escritura para conhecermos a Deus, seu plano, suas obras e o que Ele quer da nossa vida e sobre os seus atributos, a sua pessoa. Agora vamos ver sobre o processo de inspiração das Escrituras. A palavra inspiração é derivada da palavra grega theopnestos, que significa soprada por Deus. Essa inspiração diz respeito às Escrituras e não aos autores. Então, quando nós falamos sobre inspiração, nós não estamos falando de autores inspirados por Deus. Nós estamos falando dos escritos que foram inspirados por Deus. Então, essa palavra inspiração que significa soprada de Deus, vinda de Deus. A palavra de Deus é um livro que tem origem no Senhor. Uma definição teológica. Inspiração é o processo pelo qual Deus assegurou um registro original, inerrante e infalível de sua revelação, através da ação controladora do Espírito Santo sobre os escritores humanos, no pleno uso das suas personalidades. Quando se diz que a Bíblia é inspirada por Deus, isso significa que o Espírito Santo supervisionou aquilo que os autores bíblicos, lembrem, são cerca de 40 autores no espaço de tempo de 1.500 anos para a Bíblia ter sido fechada. Então Deus, através do seu Espírito, supervisionou esses autores que escreveram nos autógrafos, isto é, nos escritos originais, de tal modo que eles o fizeram sem cometer qualquer erro. Deus não ditou as palavras da Bíblia, apenas poucas partes foram provavelmente ditadas, principalmente na lei. Nós vemos isso claramente no Antigo Testamento. Nem tampouco os autores bíblicos entraram em estado de êxtase, transe, para escrever os livros. O que Deus fez na realidade foi mover ou dirigir os escritores para que compusessem sua revelação usando suas personalidades, culturas e faculdades mentais. Desse modo, pode-se dizer que Deus falou através do homem. É importante destacar que não é correto dizer que os autores bíblicos foram inspirados por Deus. O termo inspirados se aplica apenas aos livros bíblicos. Seus autores foram movidos ou impelidos pelo Espírito Santo. Vamos ver aí então o processo de inspiração, como que se deu esse processo, ou seja, como que a Bíblia foi inspirada, como ela chegou depois até nós. 2 Timóteo 3,16 fala: toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça.
Então essa tradução ela é muito boa e ela faz jus ao texto original, quando ela diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Existem outras traduções que elas trazem de um jeito que a gente vai ter dificuldades depois com a doutrina da inspiração. Porque existem versões que vão dizer toda a Escritura inspirada é isso e aquilo. É útil para correção. Então, aqui nós vemos que a tradução ela traz o melhor sentido aqui. Toda a Escritura é inspirada por Deus. 2 Pedro 1, 20 a 21 diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Então vejamos aí, sobre o processo de inspiração usando esses dois textos. No processo de inspiração, Deus é a causa primária, ou seja, Ele que inspirou, a palavra é soprada por Ele. Ele usa a causa instrumental, causa secundária, que são os homens santos, cerca de 40 autores. E toda a Escritura é inspirada. Então é o resultado aí da inspiração. Então vejamos isso num gráfico. Deus, usando autores, cerca de 40, esses autores sendo movidos, impelidos ou controlados pelo Espírito Santo, nesse processo de registro, de inspiração. Eles, daqui a pouco nós vamos ver, eles usaram suas faculdades mentais, eles usaram o nível cultural deles, o contexto da época, tudo isso foi considerado no escrito da Escritura, porém, eles foram controlados pelo Espírito Santo para que aquilo que eles escreveram fosse exatamente aquilo que Deus queria revelar aos homens, revelar de si mesmo, revelar sobre os seus propósitos, os seus planos, a sua obra. Então, de uma maneira simples, esse é um gráfico que demonstra como que se deu esse processo da inspiração usando 1 Timóteo 3 e também 2 Pedro, que nós vimos aí o texto, capítulo 1, versículo 20 a 21. Irmãos, agora nós vamos ver sobre a extensão da inspiração. Em primeiro lugar, a inspiração nós cremos que ela foi plenária, ou seja, toda a Escritura é inspirada por Deus. Aquela outra tradução, toda a Escritura inspirada é útil, pode ficar dúbio e pode dar o entendimento de, então tem Escritura que não é inspirada. E aí a questão é, qual parte foi inspirada e qual parte não foi inspirada? Essa tradução, toda a Escritura é inspirada por Deus, então faz jus a esse nosso entendimento da inspiração plenária, ou seja, plenamente inspirada. E ela também é inspirada no sentido verbal, ou seja, cada palavra da Escritura foi inspirada por Deus. Alguns detalhes aí sobre isso. Jesus ressalta a inspiração plenária. Cada palavra ou palavra por palavra, inspiração verbal também. Mateus 5,18. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que se cumpra tudo. Aí, nas traduções mais antigas, ele fala sobre o tio ou jota não será retirado, não desaparecerá da lei, até que tudo se cumpra. No texto original, fala sobre um iode e um kiraia, que são letras menores do alfabeto hebraico. O iode é a menor letra, está aí um exemplo, o iode,
e também o quiraia, que é um pedaço de letra. Então Jesus está exaltando os mínimos detalhes, as menores letras na Escritura Sagrada, dizendo que tudo isso é importante. Então nós temos aí Jesus realçando sobre o valor da inspiração da palavra de Deus, palavra por palavra foi inspirada pelo Senhor. Outro texto, Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Toda palavra tem o seu valor, toda palavra é inspirada por Deus. Alguns conceitos errôneos acerca do processo de inspiração. O primeiro é a inspiração estática, que é aquela ideia de que os autores eles entraram num tipo de transe, de êxtase, eles não tinham um domínio próprio, e então o Espírito Santo usou esse momento de transe, eles ficaram passivos, e o Espírito Santo ativo ali, revelando para eles aquilo que eles deveriam escrever. Mas nós não temos base para dizer que eles entraram em transe como alguém que fica ali psicografando alguma coisa, ok? Então ela não foi estática no sentido de êxtase. Um outro conceito errôneo é o conceito da inspiração mecânica, que é a ideia do ditado. Então Deus ditando e os autores escrevendo. Porque isso exclui a personalidade dos escritores humanos. E a gente percebe na Bíblia, que são 40 autores, e os estilos de cada um ali, a personalidade, os traços, até aspectos culturais, as suas faculdades intelectuais, tudo isso fica muito nítido nos escritos de cada um desses autores. Então, nós vemos traços de personalidade, questões culturais, à tona nesses escritos. Então, a ideia do ditado ou da inspiração mecânica anularia essa questão do uso das faculdades plenas dos autores bíblicos. Inspiração dinâmica, que é a ideia intensa religiosa de certos homens que os induziu aos escritos inspirados. Então eles tinham um conteúdo religioso, impressões, intuições religiosas sobre Deus, sobre aquilo que Deus queria comunicar. Então eles escreveram dessa maneira intuitiva, subjetiva, o texto bíblico. Também a gente não acredita nisso. A inspiração parcial, ou seja, só algumas partes da Bíblia são inspiradas, e aí a questão é que partes foram inspiradas. Ficaria bem difícil a gente concluir, né, e ter a certeza do que então foi ou daquilo que não foi inspirado. Aí implicaria o que eu sigo, o que é autoridade na minha vida e o que não é. E também que confiança nós poderíamos ter na Escritura, sendo que parte é e parte não é, inspirada por Deus. Outro conceito errado é a inspiração conceitual, ou seja, as ideias ou conceitos é que são inspirados. Então, isso aqui vai na contramão da inspiração plenária e verbal, onde toda palavra e palavra por palavra, de capa a capa, a Bíblia foi inspirada. Então aqui, nessa ideia, os conceitos, as ideias foram inspiradas. O problema é que conceitos são formados por palavras, e então nós cremos que não só os conceitos são inspirados, mas toda a Escritura Sagrada. Diversas perspectivas quanto à Bíblia e sua inspiração. Então nós vamos ver aí algumas linhas, algumas perspectivas quanto à palavra de Deus e à inspiração. Primeira perspectiva é o racionalismo e o liberalismo. Eles olham para a inspiração, olham para a Bíblia e eles chegam a essa conclusão. A Bíblia é um livro humano,
como qualquer outro. Eles não acreditam nesse processo que nós vimos aqui da inspiração, a Bíblia sendo um livro divino que Deus usa homens para escrever. As seitas, o misticismo, o espiritismo, normalmente têm outra autoridade acima da Bíblia ou impede igualdade com a palavra, um outro livro ou uma pessoa. A experiência pessoal ou coletiva tem igual autoridade, norteando por vezes a interpretação. O catolicismo romano, a Bíblia é inspirada, mas sua autoridade provém da interpretação, também é inspirada, dada pela igreja. Então, a interpretação é a tradição da igreja e os dogmas, os concílios, a infalibilidade papal, aquilo que o Papa diz ex cátedra, tudo isso é colocado em pé de igualdade com a Escritura Sagrada e a interpretação verdadeira, que dá base à autoridade, é aquela que é oficial da igreja. Correntes evangélicas contemporâneas, desde a inspiração parcial nós encontramos, ou seja, algumas partes são inspiradas e outras não, então algumas igrejas evangélicas seguem essa linha, inspiração gradual, umas partes são mais inspiradas do que outras, a gente encontra de tudo. Temos também o ultrafundamentalismo, que diz que a Bíblia foi ditada palavra por palavra, e já vimos que ela não teve essa inspiração mecânica do ditado, apenas alguns trechos. E os conservadores ou os reformados que creem na inspiração verbal e plenária, que é o que nós cremos aqui. Palavra por palavra, e toda a Escritura, ela foi inspirada por Deus. Ok? Depois de falar sobre a inspiração, nós vamos terminar falando sobre inerrância e infalibilidade das Escrituras. Então, a inerrância e a infalibilidade é uma consequência lógica da inspiração. Se a inspiração ela é plenária e verbal, Deus inspirou, então a conclusão é que a Bíblia, por ser um livro divino e toda ela inspirada por Deus, ela não contém erro, ela também não induz ao erro, por isso ela é inerrante, e ela não possui falha, ela é infalível, ela também não leva a falhas quem nela confia. Inerrância, infalibilidade e autoridade da Bíblia. Os conceitos de revelação e inspiração produzem e condicionam o conceito de autoridade da Bíblia como palavra de Deus. Tais conceitos fundamentam e sustentam toda a produção teológica. A falta de conceitos corretos haverá não só de fazer ruir toda a teologia conservadora, como dará à luz toda a sorte de deturpação doutrinária ou especulação filosófica ou religiosa. Toda a nossa base teológica, todas as doutrinas que nós cremos, que nós desenvolvemos, estão fundamentadas nessa doutrina da bibliologia, na doutrina da inspiração, que está dentro de bibliologia, na inspiração verbal e plenária, toda a Escritura é inspirada por Deus. Isso vai dar base a tudo que nós cremos. Então, aquilo que nós cremos sobre salvação, a Escritura diz, e se eu creio que ela foi inspirada plenamente, palavra por palavra, isso me traz segurança. A Bíblia, ela é confiável. E ela também se torna autoridade para a minha vida, porque ela toda é Deus que está falando comigo. Então vejam a importância de nós estudarmos sobre isso. Inerrância e infalibilidade, duas definições. Inerrância, os escritos originais não continham qualquer erro. E infalibilidade, a Bíblia não ensina nem induz ao erro. Evidências da inerrância, a natureza de Deus. Deus é perfeito e Ele só poderia produzir algo perfeito, sem erro. O testemunho da própria Bíblia, a Bíblia clama ser inerrante. Argumentos contra a inerrância, a participação humana. Então,
os críticos dizem, como que ela pode não conter erro ou erros se ela foi escrita por homens ou teve participação humana, homens são falíveis. Há erros na Bíblia, e aí eles encontram e apontam esses possíveis erros na Bíblia, eles dizem que a Bíblia não é inerrante porque há esses erros. Sim, há erros nas cópias, mas esses erros não arranham nenhuma doutrina essencial. Alguns erros podem ser apenas aparentes. Então há sim, nós temos muitas cópias, nós não temos os escritos originais, nós cremos que os originais não continham erros, mas algumas cópias possuem alguns erros, sim, de escrita, o tempo verbal, porque eles eram escritos à mão, eram manuscritos e com o tempo apagavam, depois corrigidos, e aí poderiam então constar alguns desses erros, mas são mínimos e em nada eles arranham aquilo que nós cremos acerca da verdade, da doutrina, da palavra de Deus, aquilo que é essencial. E outros erros ou possíveis erros que as pessoas apontam, eles são apenas aparentes erros. Se você analisar, na verdade, eles não são erros. E eu quero dar alguns exemplos aqui para vocês, para nós encerrarmos. Os aparentes erros da Bíblia, vejam só. Alguns questionam o seguinte, na Bíblia há divergências entre datas e números. Então, alguns escritores escrevem algumas datas ou trazem alguns números, aí outros autores, falando do mesmo evento, trazem outros números. Então, na comparação, as pessoas dizem, há erros nas escrituras, mas são aparentes. Vejam só, Êxodo 12, 40, 41. Ora, o período que os israelitas vieram ou viveram no Egito foi de 430 anos. No dia em que se completaram os 430 anos, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. Olha só Atos, agora no Novo Testamento, falando do mesmo relato, da mesma situação. Lá em Êxodo fala 430 anos, Atos fala 400 anos. As pessoas pegam, comparam e dizem, está vendo? Tem erro. Um fala 430, outro fala 400. Porém, como que a gente explica isso? E a gente chega à conclusão que é um aparente erro. Naquilo que a gente entende por... a gente faz aproximação, a gente arredonda números. Então, nós temos aqui o autor de Atos usando esse tipo de artifício. Ele não está contradizendo, ele só está arredondando aqui, para facilitar o entendimento. Isso é muito aceitável nos nossos dias. Nós fazemos isso também o tempo todo, ok? 1 Coríntios 10, não pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram, e em um só dia morreram 23 mil. O mesmo relato em Números fala assim sobre 24 mil. A explicação disso é a mesma lá que nós vimos anteriormente. Então está dentro aí da média e a gente usa também esse tipo de situação. Quem se todavia realizar o censo? 1 Crônicas 21, 1. Foi Satanás ou foi o Senhor? Diz aí, 1 Crônicas 21. Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo. 2 Samuel 24. Mas, uma vez, irou-se o Senhor contra Israel e incitou Davi contra o povo, levando-o a fazer um censo de Israel e de Judá. Então, dois textos, um em Crônicas, outro em Samuel, falando do mesmo evento. Um falando que foi Satanás que incitou Davi, o outro diz que foi o Senhor. Então, como que a gente sai dessa aparente contradição ou desse possível erro?
dizendo que foi o Senhor. Então, um texto, Samuel está falando claramente que foi o Senhor, e Deus, ele usa agentes para realizar a sua obra. Deus, inclusive, ele pode usar até o diabo. Satanás, como dizia um reformador, ele é o diabo de Deus. Deus usa o diabo. O diabo está submisso a Deus. Então, Deus pode usar Satanás para punir pessoas, para disciplinar crentes. Isso a gente vê no livro de 1 aos Coríntios, quando Paulo fala de entregar um rapaz que estava em pecado a Satanás, para que o corpo fosse punido e a alma fosse salva. Então, foi Deus, não há uma contradição, mas um autor fala claramente que foi Deus, a causa primária, e a causa instrumental que é citada por Crônicas, o meio que Deus usou para incitar Davi. Josué, erros de astronomia. E o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está escrito no livro dos justos: o sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. Então aqui é uma batalha onde o texto de Josué diz que o sol parou e a lua também. E aí os críticos vão dizer, mas isso não é verdade, porque é a Terra que gira em torno do Sol. Então foi a Terra que parou. Só que, meus irmãos, isso aqui é um sentido coloquial e isso é claramente aceito hoje em dia. Nós mesmos usamos expressões como do tipo, o Sol nasce de um lado e esconde do outro. E então, aqui nós temos a cultura da época, era plenamente aceitável. A Bíblia não é um livro de ciências, um compêndio exaustivo de termos técnicos, científicos. Não, a Bíblia ela traz esse sentido mais coloquial. Então, é muito aceitável isso aqui, ok? É uma forma de expressão. Erro de geografia, Lucas 18, diz assim: aconteceu que chegando ele, Jesus, perto de Jericó, estava um cego. Agora Marcos ele fala assim, depois foram para Jericó e saindo de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego. Então o texto está dizendo, Jesus estava chegando, entrando em Jericó, perto de Jericó, e o outro está dizendo, saindo de Jericó, encontrou o cego. Então ele encontrou o cego entrando em Jericó ou saindo de Jericó? Está vendo? Tem erro nas escrituras. Mas, de novo, é um aparente erro de geografia. Por quê? Historicamente falando, existia a Jericó antiga, a Jericó velha e a Jericó nova, a nova Jericó. Então, um autor, Lucas, escreveu falando dele estar chegando na Jericó nova, e o outro relata ele saindo da Jericó velha, ok? Então isso é muito possível e muito provável que tenha acontecido. Erro de botânica, Marcos 4:31. É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Aí quem é conhecedor de biologia, de botânica, vai dizer, a Bíblia tem erro de botânica, porque o grão de mostarda, se sabe, não é o menor que existe. E a Bíblia está dizendo que sim. Como que a gente sai disso? A grande questão é, para quem Jesus está falando isso? Onde Jesus está falando isso? Qual é o contexto? Qual a realidade daquelas pessoas? Jesus está falando isso em Israel, num contexto judaico. Ali, naquela região, para aquelas pessoas fazia muito sentido o que Jesus está dizendo. Para aquele povo, o grão de mostarda era o menor de todos,
ok? Então, meus irmãos, fica aí para vocês a doutrina da palavra de Deus, várias coisas, muito aqui eu coloquei de uma forma introdutória, existem muitos materiais, livros de teologia sistemática, vídeos na internet, que podem ajudar você a complementar e se aprofundar nesses estudos, ok? Então fica aqui a doutrina da revelação, a doutrina da inspiração e também a doutrina da inerrância e a infalibilidade das Escrituras. Que Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro.